Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A vinda do Espírito Santo. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram umas coisas parecidas com chamas de fogo que espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo dava a cada pessoa. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. A multidão ficou admirada, espantada e comentava: essas pessoas que estão falando assim são da Galileia. Como é que cada um de nós a ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da pátria, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma. Uns são judeus e outros convertidos ao judaísmo. Alguns são de Creta e outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essas pessoas falarem em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Todos estavam admirados, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Mas zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado, eles estão embriagados. Então Pedro se levantou, junto com outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse, e isto é o que eu vou fazer. Nos últimos dias, disse Deus, derramarei o meu espírito sobre todas as carnes. Os filhos e as filhas de vocês anunciarão a mensagem. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei o meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e naqueles dias eles também anunciarão a minha mensagem. Em cima no céu farei com que apareçam coisas espantosas, e embaixo na terra farei milagres. Haverá sangue e fogo, e nuvens de fumaça. O sol ficará escuro, e a lua se tornará cor de sangue, antes que chegue o grande e o glorioso dia do Senhor. Então todos os que pediram a ajuda de Deus, que pedirem, serão salvos. Pedro continuou: homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um aprovado por ele. Por esse meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês. Como vocês sabem muito bem, Deus, por sua própria vontade e sabedoria,
já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o matariam por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. Pois Davi disse a respeito de Jesus o seguinte: eu via sempre o Senhor comigo, porque Ele está ao meu lado direito, para que nada me deixe abalado. Por isso meu coração está feliz e as minhas palavras são palavras de alegria. E eu sou um ser mortal, vou descansar cheio de esperança, pois tu, Senhor, não me abandonarás. No mundo dos mortos eu tenho te servido fiel, e por isso não deixarás que eu apodreça na sepultura. Tu me tens ensinado os caminhos que levam à vida. E Pedro disse mais: meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes seria rei como ele. Davi sabia que Deus ia fazer e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias, Jesus Cristo. Ele não foi abandonado do mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou esse Jesus e todos nós somos testemunha disso. Pois Jesus foi levado para sentar-se ao lado direito de Deus o Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo, como havia prometido. E Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Pois Davi não subiu para o céu, mas ele mesmo afirmou: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Louvado seja Deus, né? A palavra, ela está falando que Jesus, antes dele ser morto, ele falou para os seus discípulos. Antes dele ser levado aos céus, ele falou, quando ele estava reunido com eles, ele falou para eles, quando eles lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a você saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vós, vocês receberão poder. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi levado para o céu diante deles. Então uma nuvem o cobriu e eles não puderam vê-lo mais. Quando Jesus havia morrido, mas lá atrás, antes dele morrer, ele havia dito aos seus discípulos, aqueles que o seguiam, que o acompanhavam, tanto homens como mulheres, que ele, quando subisse, ele iria enviar o Espírito Santo da parte de Deus para que nós não nos sentíssemos órfãos. E aquele povo, mesmo estando ali com Jesus, eles achavam que o poder que Deus ia devolver para Israel era o poder do mundo, o poder carnal, que hoje ele seria uma grande nação, a maior potência do mundo, que eles iriam dominar a humanidade, o poder e glória, porque eles eram a primícia de Deus, né? Os primitivos. Mas Jesus também deixou bem claro quando ele falou: os últimos serão o primeiro e os primeiros derradeiro. Porque o povo de Israel, o povo hebreu, judeus, os praticantes da religião, porque nessa época já não havia mais tantas pessoas praticando a religião. Tanto é que ele já estava espalhado pelo mundo inteiro. E quem dominava ali na época era aquele povo que a palavra do Senhor fala, os romanos. E os romanos já tinham domínio. E quando Jesus
subiu, foi arrebatado e voltou a eles, Jesus falou para eles ficarem em Jerusalém, falou mais uma vez, que eles iriam receber o Espírito Santo, não era para eles fugir diante da situação que iria acontecer, que eles seriam perseguidos, humilhados, presos, até mortos por causa do nome de Jesus. E ali esses homens se reuniram e ficaram aonde Jesus mandou. Eles ficaram ali no local chamado local do Pentecostes, lugar chamado Monte Sião, aonde o Senhor Jesus havia tomado com eles a última ceia. E ali a palavra do Senhor fala que nesse local, Jesus tomando a última ceia, o Senhor os instruiu, os orientou, e Jesus estava ali juntamente com eles e comendo aquela última Páscoa, porque Jesus ele era judeu. Então, mesmo ele sendo o Salvador do mundo, o Messias, ele era judeu, ele ensinava toda a palavra, todos os mandamentos de Deus. Mas, na verdade, o único que cumpriu foi Jesus até a sua morte, para que nós que fôssemos os últimos a ser chamados, vamos ser os primeiros a ser arrebatados, ser salvo no Senhor, e o Senhor fará a salvação, o milênio com os cristãos e depois um milênio com Satanás aqui na terra, na grande tribulação, os judeus, quando toda a terra, os povos, depois eles serem enganados pelo anticristo que vai assentar, eles vão construir o templo e vai assentar lá no templo, vai ser quando eles vão invocar, ora vem Senhor Jesus. E a palavra do Senhor fala que louvado seja Deus, depois desses dias do arrebatamento de Jesus, houve o dia de Pentecoste. E ali eles estavam reunidos quando começaram a orar e ali eles começaram a ser batizados com fogo e com o Espírito Santo. E o próprio Espírito Santo que os batizava falava na boca deles em várias línguas diferentes. E o porquê que Deus permitiu cada um deles falar em línguas diferentes, sendo eles galileu, sendo que eles falavam a própria língua de Jesus, a própria língua do Senhor, que eu não sei se é hebraico ou aramaica, mas eles falavam a mesma língua, os discípulos de Jesus. E de repente o povo começou a ouvir o tumulto, o barulho, porque a cidade de Jerusalém já era uma cidade que o povo já, muitos haviam mudado de países e estavam muitos até voltando aos seus países e outros sendo espalhados devido à morte de Jesus, que repercutiu que os judeus, na palavra, começaram a culpar, condenar os judeus pela morte dele, que eles o rejeitaram e disseram, antes eles queriam que soltassem a Barrabás e prendessem e matassem a Jesus, e ainda disseram que desça o sangue dele sobre nós, nossos filhos, nossa família. E assim aconteceu. E hoje, como diz a palavra do Senhor, o evangelho é pregado no mundo inteiro, como disse o próprio Jesus, que eles iriam ver que as nações dos quatro cantos da terra iriam ali e eles iriam saber que ele era o Filho de Deus, que ele foi ali para anunciar a salvação, mas eles o rejeitaram. E o Senhor fala aqui na palavra de Deus que Deus mandou eles ficar em Jerusalém. Mas aquele povo, ouvindo aquela barulho do fogo, do poder do Pentecoste, ouviu eles falar em vários tipos de línguas, que eles tinham nascido até, estavam em outros países, nasceram até, e falaram, mas como pode ser isso? Nós ouvimos eles falar nas nossas línguas. Eles eram estrangeiros, muitos tinham convertido ao judaísmo, estavam ali, outros eram judeus, descendentes deles lá de Israel, mas nascido em outros países, então eles ficaram ali e não sabiam entender. Mas Deus, pela sua graça, sua infinita misericórdia, batizou os homens com várias línguas. Para quê? Para que eles saíssem ao mundo e pregassem o evangelho do Senhor, a salvação de Jesus. Deus levantou seu Filho Jesus para anunciar
a salvação. E nós que somos os gentios, os últimos, seremos o primeiro a ser arrebatado. E a palavra do Senhor, né? Ele cumpre a cada momento, ele cumpre a cada instante, a cada dia, porque nada, ninguém pode impedir a salvação do Senhor em nossas vidas. Por isso, Satanás, ele tem se enfurecido cada dia mais. Ele tem usado até os seus adébitos e dizer que Deus não batiza com o Espírito Santo, que Deus não revela, que Deus não fala, que Deus não dá visão. Por quê? Porque esses tais, Satanás já está na vida deles, já fez da mente deles comichões, como diz a palavra, nos seus ouvidos, para que eles não venham dar crédito à palavra de Deus. Mas nós que somos de Jesus, discípulos dele, levamos a palavra do Senhor no nosso país, na nossa língua, para que todos entendam que Jesus é o Senhor. E o Senhor, ele está conosco e breve ele vem nos buscar. Revista-se do Senhor, orem, jejuem, busquem o Espírito Santo, que ele está aí de graça para ser derramado sobre vocês. Amém e amém.